Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade 4, ainda falando sobre energia, suas formas, classificações, enfatizando as energias renováveis e não renováveis. Qual a habilidade que nós trabalhamos nessa atividade? Identificar e classificar diferentes fontes, renováveis e não renováveis, bem como tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades ao longo da história, demonstrando a matriz energética do estado de Goiás, porque muitas dessas energias são encontradas em diversos contextos do nosso cotidiano e fazem parte da matriz energética do nosso estado de Goiás. Então, eu vou corrigir com vocês item por item, e caso vocês tenham dúvida, após assistirem esse vídeo, me procurem para a gente conversar mais sobre as suas dúvidas, os seus questionamentos, certo? Então, vamos lá. Questão 1. Com base nos seus conhecimentos acerca da classificação das energias em renováveis e não renováveis, classifique os seguintes exemplos a seguir em renováveis e não renováveis. Então, eu tenho aqui exemplos que vão do item A até o item I, e vocês vão classificar para mim em renováveis ou não renováveis. Então, na letra A, nós temos o etanol. O etanol é um dos principais combustíveis produzidos no Brasil. É o principal combustível renovável produzido no Brasil e ele vem da cana-de-açúcar. Eu posso produzir o etanol apenas utilizando a cana-de-açúcar como matéria-prima? Não. Cada país ele tem a autonomia de estudar, investigar e escolher qual o melhor combustível que se adequa à sua realidade. Como, por exemplo, os Estados Unidos produzem o etanol a partir do milho. Nós, como somos referência na produção mundial de cana-de-açúcar, essa tem sido a matéria-prima que nós temos utilizado. E como o etanol ele é produzido a partir de uma biomassa, que eu consigo produzir em um tempo viável, que eu consigo me organizar para produzir, nós chamamos esse combustível de renovável. Na letra B, eu tenho querosene. O querosene é um produto que ele é derivado do petróleo. Ele é produzido a partir do refinamento desse produto, onde eu tenho ali as frações do petróleo. Lembrando que o petróleo é uma mistura de diversos hidrocarbonetos, diversas substâncias com tamanhos diferentes. Então, o querosene é uma parte do petróleo que é utilizado para várias finalidades no nosso cotidiano, inclusive como combustível. Então, o querosene vai ser não renovável. Na letra C, nós temos o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, que também é utilizado em vários segmentos da nossa sociedade e também da indústria. O nome já dá uma dica. Se ele é um gás liquefeito de petróleo, logicamente ele vai ser não renovável, porque ele vem do refinamento do petróleo. Ele chega na indústria, sofre um processo, passa por etapas de refinamento e vem para ser utilizado com uma determinada finalidade. Então, ele também vai ser não renovável. D. Biogás. Vamos definir aqui o que é o biogás. O biogás é um produto que ele é oriundo da digestão anaeróbica de micro-organismos, geralmente anaeróbicos. Essa digestão que esses micro-organismos fazem pode acontecer de resíduos sólidos urbanos, que são o lixo que nós produzimos na nossa sociedade, ou a partir de resíduos orgânicos, ou seja, matéria orgânica, restos de alimentos, restos de plantas, restos de animais. Então, a partir desse processo de digestão, que não é um processo rápido, não é um processo simples, vai ser produzido o biogás, que é uma mistura de metano, que é o principal constituinte do biogás, mas ali também nós teremos o dióxido de carbono, que é o CO2, nós também vamos ter o oxigênio, que é o O2, e também vamos ter ácido sulfídrico. Então, o biogás é uma mistura desses gases e pode ser utilizado para várias finalidades. Então, o biogás ele vai ser renovável. Na letra E, nós temos o biodiesel. O biodiesel é produzido a partir da transesterificação de óleos vegetais, ou seja, ele é produzido a partir de matéria renovável, de biomassa. No Brasil, nós podemos encontrar biocombustíveis como o biodiesel produzido a partir de óleo de soja, sebo bovino, óleo de dendê, óleo de mamona. Aqui em Formosa, como nós já discutimos em várias aulas, o
biodiesel produzido na binatural, ele pode vir do óleo de soja ou do sebo bovino, mas várias outras matérias-primas oleaginosas podem ser utilizadas, porque, por exemplo, para produzir o etanol, você utiliza matérias ricas em açúcares, e a cana-de-açúcar tem uma ótima oferta de açúcares. Já para produzir o biodiesel, nós vamos utilizar uma matéria-prima que oferta óleo, como a soja, onde a gente retira o óleo de soja, ou, por exemplo, o sebo bovino, ou também gorduras que já têm, óleos que já tenham sido utilizados, certinho? Então, o biodiesel ele vai ser uma matéria-prima, um combustível, uma energia renovável. Letra F. Eu tenho a gasolina. Como vocês sabem, a gasolina, ela é produzida, ela vem do petróleo. Então, obrigatoriamente, ela vai ser não renovável. Na letra H, a gente tem o óleo diesel, que também vem da indústria do petróleo, então também vai ser não renovável. E no item I, nós temos o biometano. O biometano, pessoal, é o CH4, é o metano. Ele é obtido a partir da purificação do biogás. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei do biogás, que o biogás ele tem metano, dióxido de carbono, ele vai ter oxigênio, ele também vai ter ácido sulfídrico. Então, se eu quero só o metano, eu pego o biogás e realizo a purificação, obtendo esse gás que pode ser utilizado para várias finalidades. Então, por isso, ele também vai ser renovável. Vamos para a questão 2 agora. Na questão 2, eu quero que vocês leiam uma afirmação que eu propus a vocês e façam as suas considerações, as suas inferências. Vamos lá. Com base no seu conhecimento acerca do etanol e das suas características, julguem a afirmação a seguir. Vamos à afirmação. Como o etanol produzido no Brasil é derivado do milho, que é uma biomassa renovável, podemos utilizar esse combustível sem preocupações, pois além de não emitir nenhum poluente, o cultivo do milho em grande escala não afeta o meio ambiente. Então, eu preciso saber se você concorda com essa afirmação e me justifique, tanto em caso que você concorde, tanto quanto quando você discordar. Então, vamos lá. Primeiro ponto aí, que eu sempre bato na tecla com vocês. O etanol brasileiro. Não estou falando do etanol mundial, que cada região produz o etanol de acordo com a matéria-prima que tem. O etanol produzido no Brasil, ele vem de qual matéria-prima? Ele vem da cana-de-açúcar. Então, por aí nós já observamos que essa afirmação está errada. Porque o etanol produzido no Brasil, ele provém da cana-de-açúcar, onde nós somos um dos principais produtores mundiais de cana-de-açúcar. E não utilizamos a cana apenas para produzir o etanol. Nós também produzimos o açúcar e vários outros subprodutos, como a cachaça, o melado, a rapadura, vários outros produtos que vêm da cana-de-açúcar. Segundo ponto que vocês precisam colocar justificando que esse item está errado. Nós não podemos pensar que porque a cana-de-açúcar é uma biomassa e eu consigo plantar, que eu não tenho que me preocupar com as questões ambientais. Por quê? Quando você planta, reserva um solo para uma monocultura, você planta só aquela variedade, você acaba desgastando muito o solo. Além do que, se você utiliza aquele produto que seria o etanol de forma desregrada, sem pensar nas questões ambientais, cada vez mais a gente vai ter que desmatar e reservar áreas para produzir essa biomassa. Então, algo que é renovável, que nos ajudaria a usar menos a gasolina e o diesel, por exemplo, vai acabar nos atrapalhando. Por quê? Porque se eu produzo muito e não me preocupo com as questões ambientais, com a não utilização de agrotóxicos e substâncias químicas, eu vou acabar causando impacto ambiental do mesmo jeito. Então, essa afirmativa se torna errada, por quê? Porque o etanol não é produzido do milho no Brasil e porque, mesmo sendo uma biomassa, eu preciso, ao plantar e ao cuidar do solo, me preocupar com as questões ambientais, porque tudo isso é levado em consideração quando a gente pensa na produção de um produto que seja sustentável, certinho? Então, nesse sentido que eu esperava a correção de vocês em relação a esse item, certo? Agora, na questão 3, vamos analisar o seguinte. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia, que é utilizada nas indústrias, nos transportes,
nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes, tais como... Eu tenho 5 fontes listadas aqui para vocês. 1. Os combustíveis fósseis, como a gasolina, o querosene. 2. A energia hidrelétrica. 3. A energia nuclear. 4. O etanol. E 5. A energia eólica. São um dos exemplos, nós temos vários. Eu quero saber, desses 5 tipos, A. Apenas um é renovável? B. Apenas 2 são renováveis? C. Apenas 3 são renováveis? 4. D. Apenas 4 são renováveis? Ou item E, todas são renováveis? Para responder essa questão, você vai classificar todos esses 5 itens em renováveis e não renováveis. Então, vamos aqui comigo. Combustíveis fósseis. Se é fóssil, vai ser não renovável. Então, o primeiro é não renovável. 2. Energia hidrelétrica é a energia que está associada às águas. Quando você constrói uma hidrelétrica e a partir do represamento dessa água e de todas as etapas, você consegue converter um tipo de energia que estava disponível em energia elétrica. Então, energia renovável. 3. Energia nuclear. Energia nuclear não é renovável. Por quê? Porque a matéria-prima oriunda dessa que eu utilizo para explorar essa energia são os elementos químicos radioativos. E eles não existem na biosfera em uma quantidade considerável e eles têm um tempo para aparecer. Então, isso as torna não renovável. Item 4, etanol. Etanol, vocês sabem que ele é renovável. Item I, energia eólica, que é energia associada aos ventos, também é renovável. Então, se a energia elétrica é renovável, o etanol é renovável e a energia eólica também é renovável, eu tenho que apenas 3 itens desses citados são renováveis. Então, vai ser a alternativa C, porque ela diz que apenas 3 são renováveis. Muito simples, muito tranquilo. E o último, que é o item 4, diz o seguinte: qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do efeito do aquecimento global? Então, você vai analisar qual dessas energias que ajuda, que contribui para a diminuição da liberação de gases de efeito estufa e que contribui para a diminuição dos problemas causados pelo aquecimento global. Então, eu preciso que seja uma energia renovável ou não renovável? Que seja uma energia renovável. Então, vamos aqui comigo. O óleo diesel, ele é renovável? Não, ele é não renovável. Então, essa não me serve. Gasolina também é não renovável, então não me serve. Item C, carvão mineral, não renovável, então não me serve. Item D, gás natural. Gás natural também é não renovável, então não me serve. Então, o que me sobra é o item E, que é o vento, que é a mesma coisa que energia eólica, que é uma energia primária e não renovável. Então, quando eu penso nessa questão do efeito estufa, do aquecimento global, o item E é o que me ajudaria se eu utilizasse mais essa fonte de energia. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar durante a semana. Bons estudos, 8º ano!